Tiago, tributário sem mistério, tributário SM, seja muito bem-vinda, querida Bia. Beatriz, que é uma advogada tributarista lá de São Paulo. Semana passada tivemos um ótimo bate-papo interestadual. Vou aguardar mais um pouquinho. Só convidar o professor Pedro Anan aqui. Vou confirmar com ele. Vou pedir para vocês... Olá, Estevão, tudo bem? Para que vocês deixem os comentários aqui. Vou aceitar o professor Pedro Anan e nós vamos... Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Efigênia, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus, tirando o frio aqui do Espírito Santo, né? Que não é muito costumeiro, mas É mesmo? é bem agradável. Que bom. São Paulo tá frio também, deu uma esfriada hoje também, então essa noite vai fazer frio, então. É verdade. Mas estamos no inverno, né? Não tem jeito, né? De fato, assim, é claro que o inverno no Brasil não é um inverno, né? Sim, sim. Se bem que São Paulo é um pouco mais frio, né? É, um pouco mais frio. É verdade. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. A live de hoje, ela tem como tema o planejamento tributário na prática. Antes de nós iniciarmos, eu quero que vocês mandem ok aqui na live, mandem joinha, mandem emojis, mandem confirmando que vocês estão nos ouvindo e nos vendo bem, tá bom? Outra coisa que eu quero pedir é que vocês cliquem aqui nesse sinal de aviãozinho e encaminhem para todas as pessoas que vocês conhecem, convidando para participarem da nossa live, para prestigiarem o professor Pedro Anan, que vai falar desse tema tão importante para a advocacia tributária e, ao mesmo tempo, tão intrigante e complexo, né, professor? Sim. Bastante. Então, vamos lá. Nós demos as boas-vindas. Eu quero apresentar um pouquinho do professor Pedro Anan, um pouquinho da história dele para vocês. E eu gostaria também, professor, que você se apresentasse depois, contasse um pouco mais nessa parte de planejamento tributário da sua experiência. Tá Bom, ótimo. professor Pedro Anan Júnior, ele é especialista em Direito Empresarial pela PUC São Paulo, tem MBA Controller pela FIFECAP, que é uma ótima escola de direito, não, de contabilidade. Contabilidade e gestão, importante. É difícil falar o nome por causa dos métodos mnemônicos, mas é bem interessante. Sim. É que nem FUCAP, né? Como FUCAP, isso é verdade. É ex-conselheiro do CAF, ex-juiz do TIT, ex-conselheiro do CMTP São Paulo e professor em Direito Tributário de vários cursos de Direito e também de Contabilidade, né, professor? Sim. Iniciou recentemente o projeto aqui no Instagram e no YouTube, vale a pena vocês conferirem. Eu já convido a todos para participar, assistir. É verdade. Fala pra gente um pouquinho, professor, sobre você, sobre a sua conexão com o direito tributário, planejamento tributário. Então, vamos lá, Efigênia. Bom, eu sou formado já há bastante tempo, tá? Então, eu tenho essa cara um pouquinho de novo, assim, mas eu já sou uma pessoa, assim, com bastante experiência. Então, eu já sou formado há 28 anos, né? Comecei a militar clínico geral, advocacia normal, fazer contencioso, civil, criminal, trabalhista, fazer um pouco de tudo. Comecei e depois vi que tinha uma sociedade com os advogados que aquilo não ia decolar, ia demorar muito, e aí eu achei melhor encaminhar para a área empresarial. E aí o que acabou acontecendo? Eu fui trabalhar numa empresa de auditoria, no caso era a PricewaterhouseCoopers. Fiquei durante 2 anos como auditor na área de consultoria tributária e lá eu comecei a aprender, lá que aprendi contabilidade, fiz um curso de contabilidade durante 30 dias lá na auditoria, que era um pré-requisito, aprendi contabilidade e fui vivenciar na prática a questão de apuração de imposto, revisão, aquela coisa toda. Fiquei 2 anos, 2 anos depois eu fui trabalhar no Matos Filho. Trabalhei com o professor Quiroga, inclusive, né? Fiquei lá 7 anos e meio, saí de lá, fui trabalhar no Felsberg e fiquei mais 3 anos, saí do Felsberg e aí montei meu escritório, né? Então, eu fui aprender planejamento tributário na prática. Então, no começo, quando me formei, né, não tinha a menor ideia, comecei a trabalhar na Price e comecei a tomar
contato com a parte prática de pegar, revisar a declaração de imposto de renda, apuração de imposto, aquela coisa toda. E aí fui trabalhar no Masfis, no qual, né, foi uma grande escola para mim. Trabalhava com uma outra pessoa que tinha bastante experiência em contabilidade também. E aí eu fui aprendendo como fazer planejamento tributário. Então, no começo era difícil, porque eu achava que não ia conseguir, faltava conhecimento. E aí você vai vivenciando a prática aos poucos, né? Então você vai pegando operação, fiz muita incorporação, muita cisão, muito levantamento de crédito, fazer muita auditoria no escritório de advocacia, no qual a gente procurava detectar a oportunidade, e aí aprendi bastante, e aí resolvi, né, fui convidado para dar aula e resolvi me especializar e passar todo esse conhecimento para as pessoas, né? Então, essa é a minha trajetória profissional de uma maneira resumida. Muito bacana, professor. Eu quero deixar registrado aqui que o nosso professor Walter Lobato, da ABRADT, também esteve aqui conosco na live, não sei se está agora. E o nosso grande amigo João Paulo Lira, que é advogado aqui no Espírito Santo também. João Paulo, muito obrigado por ter participado, por estar participando dessa live. E agora vamos entrar no tema polêmico, que é o planejamento tributário. Isso mesmo. Hoje, o Brasil, ele é conhecido lá fora como um país extremamente burocrático. Eu estou dizendo isso porque recentemente eu fiz uma live para uma holding internacional e eles me perguntaram por que no Brasil hoje as empresas têm que cumprir mais de 2.000 horas para se adequarem à legislação tributária e às obrigações acessórias tributárias. E isso, na verdade, influencia diretamente na lucratividade da empresa. E trazendo esse tema, professor, o planejamento tributário, nós sabemos que é uma ferramenta que o advogado tributarista tem para fazer com que a empresa, ela, ao mesmo tempo que ela tenha um trabalho ali no fato gerador, né, que depois você vai explicar um pouquinho por que existe planejamento tributário, para que ele é feito, sim, mas o planejamento tributário também tem um impacto direto na lucratividade da empresa. Totalmente, então, Efigênia, isso mesmo. É como se fosse, eu costumo lembrar do ladrão da saída de água, que você tem que, às vezes, fechar. Quem é encanador sabe, né? As ferramentas corretas para evitar que você tenha um custo muito alto para a sua empresa. E uma delas é o planejamento tributário. E aí, professor, eu queria que você entrasse um pouquinho nesse tema, explicando qual o conceito do planejamento tributário, porque nós temos aqui na live muitos jovens advogados que estão iniciando a carreira e que ouvem esse tema, às vezes de advogados mais experientes, e não sabem, não entendem como o planejamento tributário pode auxiliá-los na carreira tributária, mas também auxiliá-los como produto a ser entregue para a empresa, porque hoje a advocacia ela é, na verdade, uma ferramenta. Se nós não entendermos esse contexto, infelizmente, nós não conseguimos trabalhar no nosso dia a dia. Explica para a gente um pouquinho. É isso, dentro do que você falou, né? O Brasil é um país que tem um sistema tributário extremamente complexo, né? Nós temos aí 27 estados que tem o ICMS, que é o tributo estadual, que são 27 legislações, que são extremamente complexas, cada estado tem a sua regulamentação, tem o seu detalhe. Nós temos a União Federal, que tem o tributo federal, que são, né, os principais IPI, imposto de renda, contribuição social sobre lucro, PIS e COFINS, as contribuições previdenciárias, que também são complexas, né, que geram muita dúvida, e temos os municípios, né, então temos mais de milhares de municípios espalhados e cada um com o seu ISS. E nessa questão de como existe muita interpretação na legislação, porque primeiro o legislador não sabe fazer a legislação, né? Ele cria muita lacuna, cria muita dúvida. Só de exemplo a questão do PIS/COFINS não cumulativo, o conceito de insumo, que não deixou claro como é que é, o que é, né, o insumo para poder tomar crédito, então gera muito contencioso, muita demanda, e isso gera o quê? Gera a oportunidade, porque o que acaba acontecendo? Geralmente o empresário, né, ele não tem tempo de poder se atualizar, o contabilista, o contador da empresa também não tem, porque ele está correndo atrás da burocracia, tem que fazer obrigação acessória, tem que fazer SPED contábil, SPED fiscal, preencher uma série de obrigações acessórias, que se ele não preencher corretamente, paga multa, e aí, por isso que hoje a nossa burocracia é muito grande, porque você tem que ter uma equipe muito grande para fazer todo esse preenchimento de obrigação acessória. Isso
faz com que as empresas deixem de buscar oportunidade. Então, tem muito caso, muito exemplo, principalmente das médias empresas, tá? As grandes nem tanto, porque elas têm auditoria, tem todo uma consultoria que faz o trabalho para elas, mas as empresas médias, empresas familiares, elas geralmente estão recolhendo tributos às vezes errado. Por quê? Classificação fiscal está errada, porque está apurando o tributo errado, às vezes está no monofásico, está recolhendo fiscofins como não deveria. Então, isso que gera oportunidade. Então, o planejamento tributário, que ele busca, né, sempre? Economia. Então, é economia tributária. Então, o que acaba acontecendo? Você sabe que a carga tributária nossa é muito grande, bastante elevada. Se você pensar, é quase 30%, 40% de lucratividade da empresa, que é para pagamento de impostos. E agora, com esse negócio de pandemia, você vê que muitas empresas estão com um passivo tributário muito significativo, porque ele tem que optar, ou eu pago o fornecedor e pago o funcionário, ou eu pago o tributo. Então, eu prefiro não pagar o tributo. Aí você tem um problema da decisão do STF, que fala que se você não pagar o tributo, isso é crime e você pode ser responsabilizado, e o administrador tem que se preocupar com isso também. Então, isso gera oportunidade. Então, para o recém-formado, o que é, eu diria, o conselho, né? Primeiro, não fique desesperado achando que você nunca vai aprender. Vai aprender com experiência. A experiência é que vai te dar esse conhecimento. Então, você pode começar fazendo o quê? Fazendo pequenos exercícios de coisas básicas, por exemplo. Comparar a tributação de lucro real com lucro presumido e ver qual que é mais vantajosa. Pegar, de repente, uma apuração de PIS/COFINS no cumulativo, verificar se aquela empresa está apurando corretamente os insumos. E pegar decisões da STJ, do CARF, dessa matéria e tentar aplicar na prática. Eu fiz muito isso, né? Como é que eu aprendi bastante planejamento tributário? É pegar acórdão do antigo Conselho de Contribuintes, hoje CARF, destrinchar aquele acórdão, porque você tem que desenhar a operação, fazer quadradinho, organograma, como é que era a estrutura antes e depois, e entender aquela estrutura, e aí o que eles faltam para a gente? É conceito, né? Então, porque às vezes você se especializa muito no direito tributário, mas falta às vezes um conceito societário, um conceito de direito civil, um conceito de direito trabalhista, um conceito de economia, né? Então, a Tati fez uma homenagem ao professor Marco Aurélio Greco, que ele fala que ajudou ele muito a poder se tornar o que ele é hoje, é ter trabalhado em outras áreas, inclusive não no direito. Então, isso traz bastante conhecimento. E eu, por ter trabalhado como clínico geral, né, em outras áreas também, isso acabou me ajudando bastante. E eu também, se você ver no currículo, eu não quis só fazer direito tributário, eu fui fazer outras especializações em direito empresarial, por exemplo, depois fui fazer em controladoria, para aprender contabilidade e finanças. Para quê? Para ter ferramentas a mais para poder ajudar a entender a linguagem do empresário, né? Que eu acho que essa é a grande dificuldade da quem está começando, é você não entender o que seu cliente quer, né? Ou seja, qual que é o anseio dele para você poder dar a solução. E assim, uma coisa interessante para os colegas, eles terem em mente que o advogado hoje, quando ele entra numa empresa para prestar um serviço tributário ou empresarial, e professor, eu tenho total concordância com o que você disse, que o advogado tributário ele tem que ter conhecimentos extra, e assim, digamos até multidisciplinares do direito administrativo, financeiro e principalmente societário. O empresarial como um todo, porque o fato gerador acontece em contratos, então você tem que entender um pouco do empresarial também, mas principalmente no societário. E hoje, quando o advogado tributarista ele entra na empresa para prestar o serviço, qual é a realidade que ele se depara? Muitas vezes a empresa tem um contador, mas o contador não faz o planejamento tributário. Sim. Às vezes porque ele não tem tempo, que é o que você mencionou. Isso. E muitas vezes porque ele não está habituado àquela atividade específica do cliente. E às vezes também acontece da empresa ser do Simples Nacional. Na verdade, isso eu vivencio e observei durante muito tempo, que os empresários do Simples acham que só o Simples é suficiente. Não precisa ter um planejamento tributário para empresas do Simples. O que é, na verdade, um engano. Isso Porque mesmo. o planejamento tributário, pessoal, ele pode ser aplicado até para pessoa física. Isso mesmo. Qual é, então, o objetivo do planejamento tributário? É evitar a ocorrência do fato gerador. Isso. E, em consequência, fazer que você tenha uma lucratividade. Ou, pelo menos, tenha, assim, não pague aquele tributo como deveria. Mas aí nós entramos numa linha muito tênue, né, professor? É isso mesmo. Sobre a questão da evasão e da elisão fiscal. Isso mesmo. O que acabou acontecendo? Eu queria que você comentasse sobre isso. Sobre você falou... Bom, deixa você terminar. Desculpa.
Fique à vontade, fique à vontade. Não, porque assim, o que acontece? Você levantou um ponto muito interessante. Um tempo atrás, eu fui convidado para um laboratório aqui de São Paulo para dar palestra para os distribuidores deles, né? Porque todos eles estavam no Simples Nacional, dentro do que você falou. Só que daí, eu junto com um rapaz que mexia com parte de finanças, nós demonstramos para eles que eles estavam no regime errado. Por quê? Como eles estavam, primeiro, regime monofásico, eles não pagavam PIS/COFINS, e no Simples você paga. Eles não tinham que pagar PIS/COFINS. Segundo, a margem de lucro desse segmento é muito pequena. Então, a gente demonstrou, né, através de números, que, na verdade, ele não tinha lucro, porque o lucro dele era para pagar imposto. E aí, assim, né, quem fala para ele, você está andando com uma caminhonete Hilux, está querendo viajar para o exterior, só que você está endividado. E como é que qual é o seu planejamento tributário? É fazer sonegação, né? Então, existe essa questão que eu costumo falar, você tem o planejamento tributário e tem o planejamento tributário, né, que é você achar que está fazendo, mas você está fazendo coisa errada, que é muito empresário faz, principalmente empresário familiar, né? Ele acha que ele sabe tudo, né? Ele acha que ele está sempre por dentro e começa a cometer operações inadequadas, como, por exemplo, pega todos os funcionários, monta uma empresa, a empresa que o endereço está dentro da própria empresa dele, que é sala A, sala B, e está no Simples Nacional, cujo sócio é a esposa dele. Só que, na verdade, que aquilo ali é uma simulação, você não está prestando serviço nenhum, só para poder economizar encargos previdenciários. E o que é importante a gente deixar bem alerta, viu, Efigênia? O fisco não é bobo, o fisco é esperto. Eu já tive contato, reuniões com o pessoal da área fiscal estadual, federal, e eles falaram, deixaram bem claro, olha, gente, eu sei como o mercado opera, você pode fazer a operação 1 mês, 2 meses, eu vou lá e fecho a porta. Primeiro, na área federal, eu vou editar uma instrução normativa, no qual essa normativa vai inibir que você faça a operação. Ou no caso dos bancos, eu vou fazer o chamado telefone normativo. Eles ligavam lá para a superintendência do banco e falavam, olha, vocês estão operando e estão abusando, vão parar? Aí o mercado parava. E na área estadual, eu vi muita Secretaria da Fazenda, principalmente o pessoal de Minas, que tive muito contato, eles chamavam o contribuinte e falavam, vocês estão fazendo isso de maneira inadequada, eu sei porque eu sei qual é o seu MVA, portanto, pare. Então, eu vou te oferecer a denúncia espontânea, você recolhe o que você deixou de recolher e começa a regularizar. Então, existe algumas... o mercado detecta o que está acontecendo. Então, isso gera o quê? Gera abuso e acaba não funcionando, né? Então, tem que tomar muito cuidado. É verdade. E, assim, interessante como na sua fala eu pude perceber tantos institutos do direito tributário que são aliados ao planejamento tributário, denúncia espontânea, para evitar um problema maior no futuro. Isso tudo o advogado tributarista ele tem que, pelo menos, ter uma ideia para orientar o cliente. Isso e mesmo. aí eu quero pedir, professor, para você comentar sobre a norma anti-elisão e o posicionamento do STF. Porque eu acredito que todo mundo vai gostar. Pessoal, por favor, coloquem aqui o joinha, mandem um parabéns pro professor. Também curtam, tá vendo esse coraçãozinho? Cliquem bastante, apertem bastante para essa live chegar a mais tributaristas. Comenta isso pra gente, professor. Essa norma anti-elisão, Figênia, veio com a Lei Complementar 104, né, que alterou o parágrafo único do artigo 116 do CTN, né, que vê aquela questão que a autoridade fiscal pode desconsiderar ato ou negócio jurídico com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador. E aí trouxe toda uma discussão, né, com a acadêmica, doutrinária, o que era dissimulação, porque era um conceito que não existia. Nós tínhamos o conceito de simulação, não temos o conceito de simulação, e aí muitos falavam que dissimulação é uma meia simulação. Mas é aquela história, não existe meia virgem, né? Ou você é ou não é, né? Nem então, meia verdade, né? Nem meia grávida. Existe então, não assim. tem como. Então, e aí, assim, até o nome já pegou errado. Que elisão, a gente sempre aprendeu, elisão é algo de acordo com a lei. Você vai fazer de acordo com o que a lei permite. Aí você vai ter uma norma contra o que a lei permite, então já ficou meio estranho. E a tentativa Só que um comentário sobre Sim. isso. Quando eu li essa norma anti-elisão, eu juro pra você, professor, eu tive que voltar no dicionário e falei, gente, será que eu entendi errado? Sim. Como assim uma norma anti-elisão, anti-lei, anti-ética, para você ver como os institutos são, assim, empregados de forma muito errônea pelos nossos legisladores, né? Ainda mais no direito tributário. E pior, né? Até para o jogador, né, Efigênia? Se você pegar alguns jogados do CARPS, você vê que
o relator põe o conceito, negócio de jurídico indireto. Ok, daí você vai na doutrina, é isso aqui. Aí você vai ver o acordo, não tem nada a ver com aquilo. Fraude à lei. Aí você vai na doutrina, é uma coisa. Você vai no acordo, não tem nada a ver. Na verdade, ele está falando de simulação. Então, às vezes, o próprio acordo proferido pelo CARF, até pelo Poder Judiciário, ele também tem conceitos equivocados. E a norma anti-lisão é isso. Qual que era o objetivo da norma anti-lisão? É realmente evitar o planejamento tributário abusivo. Aquilo que você faz que não é planejamento. Na verdade, você está utilizando a norma de maneira abusiva, como, por exemplo, vamos imaginar um caso de separa, que você faz a operação de compra e venda, mas você usa uma regulação societária e faz isso em 2 horas, em 24 horas. Então, isso, na verdade, não é uma regulação societária. Na verdade, você está fazendo o quê? É uma compra e venda escondida. Só que, na época, o que vigia, né? Princípio da legalidade, né? O que vale, o que a lei fala, se a lei não proíbe, eu posso fazer. Só que isso acabou evoluindo. Então, com a Lei Complementar 104, o parágrafo do artigo 116, houve essa mudança. Muitos culpam o professor Marco Aurélio Greco, né, falando, culpa é do seu livro. Não tem nada a ver. Na verdade, o fisco deixou de ser bobo, ele começou a estudar, e hoje a gente tem muitos fiscais bons que fazem mestrado, doutorado, que dão aula, que estão participando aí do meio acadêmico, né, são várias pessoas muito, muito preparadas, que assim não colam mais fazer a coisa de maneira inadequada. E aí a norma anti-lisão, ela veio com essa finalidade. Só que, infelizmente, as tentativas de regulamentação, primeiro com o MP66 e depois com a outra pedindo provisória, não foi norma anti-lisão. Na verdade, era uma norma de fiscalização, né? Que você dava o procedimento exatamente, que o fisco poderia dar de desconsiderar não aquele ato jurídico e você poder pagar, né, o tributo sem a multa punitiva, mas sim com a multa moratória. E aí houve toda uma reação, né, da doutrina, do mercado em relação a isso, e felizmente a MP66 não foi aprovada, né? O professor Marco Aurélio Greco fala, seria até bom que teria sido aprovado, porque nós teríamos um parâmetro, né, ou seja, que hoje o que acontece? Como você não tem nada, o fisco vai lá e fala que o planejamento tributário é simulação, como simulação eu vou te atuar, aplicar a multa qualificada, e aí você tem um problema penal e tem um problema tributário, né? Exato. Professor, você acredita que essa MP não foi convertida em lei exatamente por causa disso? Desses interesses políticos, de não ter Não, eu acho que houve uma movimentação muito grande no mercado em relação a isso. E assim, teve vários artigos acadêmicos, tá, Efigênia? Eu até fiz um livro que tinha alguns artigos falando. Inclusive o professor Alberto Xavier, ele era um dos grandes defensores de contra a norma e demonstrando que realmente essa norma ia ter grandes problemas jurídicos, né? A questão de diferir a analogia, né? Diferir o direito adquirido e outras coisas mais. Então, por isso que o governo percebeu que não era o momento de fazer aquilo e acabou não aprovando, né? E aí o que acontece? A CNI ingressou com uma ADIM, a ADIM 2446, questionando a norma, o parágrafo do artigo 116 do CTN. E essa ADIM está em julgamento agora, né? Já tem a relatora, a ministra Carmen Lúcia, e aí, se eu não me engano, tem quantos votos aqui? Até anotei aqui para poder falar para vocês. Eu acho que ele tem, acho que já tem 4 votos, se eu não me engano, né? Dizendo que ela é constitucional, né? Então, na verdade, a CNI, quando ingressou com essa ADIM, era assim, o começo da discussão. Ela não entrou com profundidade realmente na questão que era importante, que é realmente discutir a questão do propósito negocial, né? Questão do fundamento econômico da operação, dos limites da fiscalização. Ela foi muito naquela coisa genérica, que era a discussão na época, que fere o princípio da analogia, da equidade, da tripartição de poderes. E aí, assim, eu acho que também a questão política, eu acho que pegar essa ADIM para poder julgar agora, nesse momento de pandemia, até julgamento virtual, mas não deveria, que é um tema extremamente relevante, e o voto da ministra Carmen Lúcia diz, bem pequenininho, simplório, e ela fala não para os 4 questionamentos da CNI, falando pela constitucionalidade. A única coisa que eu acho bacana no voto dela é que ela deixa expressamente que a norma não está regulamentada, né? Então não existe regulamentação, portanto ela não pode ser aplicável, né, por qualquer autoridade fiscal. Então isso já dá um pouco de conforto e segurança jurídica aí para os contribuintes, né? Mas assim, infelizmente, né, perde-se uma grande oportunidade de discutir esse tema, né?
Exato. Mas para quem está começando é muito importante ter isso em mente, porque essa questão do apontamento de por que o planejamento tributário vai ser rejeitado, né? Sim. Não vai ser reconhecido pelo fisco ou o valor vai ser glosado, ele vai de encontro a esse artigo 116. Isso mesmo. Que vem toda a Porque, construção, né? Que quando a gente começou a estudar esse assunto lá, quando veio a norma antilisão, e aí o que a gente gosta de fazer, né, Efigênia? Como a gente não tem isso no Brasil, vamos buscar lá fora. Então, vamos estudar a doutrina alemã, doutrina inglesa, italiana, americana, para poder trazer para a nossa realidade. Só que assim, que até o professor Ledinson Cunha Pontes falou numa palestra da PET, né? O Brasil é específico, né? Nós temos uma outra realidade. Você não pode importar, querer adaptar. A gente tem que criar a nossa realidade, a nossa legislação e e se adequar ao que acontece. E o que acontece? A grande discussão que teve é essa questão do propósito negocial, né? Do business purpose, né? Que muita gente fala, né? E aí você vai estudar a doutrina, você é uma estudiosa, né? Você vai ver. Muita gente fala muita coisa, só que assim, e na prática, como é que eu vou saber o que é propósito negocial? O que é propósito negocial? Né? O que é isso? Né? Então, doutrina vai falar, vai trazer conceitos, vai trazer doutrinadores alemães, ingleses, italianos, mas assim, na prática, como é que eu vou dizer que essa operação tem propósito negocial? Né? Então, primeira coisa que eu dou conselho, você se convenceu dessa operação? Você está confortável em dizer que essa operação existe? Então, ela realmente é existente? Porque qual que é o grande problema, Efigênia? Você pode fazer? Eu digo, pode, não tem problema nenhum. Eu posso fazer uma operação de capitalização com reserva de ágio, criar reserva de ágio, não pagar a tributação sobre a reserva de ágio? Posso, porque isso está previsto na legislação do imposto de renda, Decreto-Lei 1598, e na legislação societária. Perfeito. Agora, qual que é o problema? Como você faz a operação? Então, se você faz em curto espaço de tempo entre partes relacionadas, né, no qual você demonstra que a sua real intenção não é fazer uma reorganização societária, eu diria, essa operação não existe. Eu posso fazer uma cooperação às avessas? Pode. Eu posso pegar uma empresa com prejuízo e incorporar uma operação lucrativa, empresa lucrativa. Não tem problema nenhum. Qual que é o grande problema? É se realmente, depois do D+1, se essa empresa deficitária que incorporou, ela existe. Será que ela existe? Ou é sempre um CNPJ que você adquiriu no mercado com prejuízo fiscal, incorporou a empresa lucrativa, mudou a razão social, transferiu funcionários e ela passou a operar. Então, como é que você vai apresentar para o fisco e dizer que aquela operação existe? E qual que é a grande acho, preocupação que o advogado tem que ter? Essa operação vai passar pelo crivo da autoridade fiscal e você tem que convencer a autoridade fiscal. Então, qual que é o grande erro, às vezes, da empresa? Recebeu a notificação fiscal, a intimação fiscal, mandado de procedimento fiscal, trata tudo isso internamente junto com o contabilista. Não que o contabilista não tenha competência, ele tem. Só que assim, se é uma operação estratégica que envolve planejamento tributário, que você está economizando, que existe uma dúvida em relação àquela interpretação, é sempre conveniente chamar um advogado, né, interno ou externo, para poder ajudar a atender a fiscalização. Porque o que eu já vi, Efigênia? Eu já vi muitos casos, né, você pode até pegar a corda no CARF, qual que foi o problema? Foi a mal condução da fiscalização, porque a empresa forneceu documentos e informações que não precisava oferecer. Por exemplo, o memorando de entendimentos, que era uma coisa entre partes, né? Um protocolo de intenções, não precisava apresentar aquilo, mas apresentou e ele está, eu diria, o batom na cueca, né? Demonstra que você realmente está fazendo uma operação que não é a verdade. Então, você tem que convencer a autoridade fiscal, e aí, assim, tem que conduzir a fiscalização, sentar, conversar, explicar, né? Ter paciência, porque às vezes dá vontade de mandar o fiscal para aquele lugar, porque às vezes o cara vem com truculência, ele vem com uma vontade, ele já acha que o empresário é sonegador, que a empresa já está fazendo coisa errada, ou porque ele já tem a ordem expressa de autuar. Só que aí você tem que conversar, mostrar, aí você prepara, você vai ser autuado, mas você se prepara para poder fazer uma boa defesa. Qual que é o grande problema, às vezes, para a gente que milita na área? Você é chamado para fazer a defesa no final do segundo tempo, faltando 5 minutos para virar o jogo, e você está perdendo de 5-0. Aí você tem 15 dias para fazer uma defesa.
que até aprovar a proposta e você poder começar a fazer, aí você tem um auto de infração com 20 itens para poder defender, que envolve o que? Análise contábil. Tem que analisar a informação contábil para poder fazer uma boa defesa. E aí você não tem tempo para fazer isso, né? E um ponto interessante, professor, é que você mencionou uma parte do direito tributário, uma parte do CTN que as pessoas estudam pouco, o tributarista, que é a questão da fiscalização, a questão da atuação da administração pública. Eu esqueci o nome do título, mas é um título específico, se não me engano é a administração tributária, esse título do CTN. E é interessante porque a administração tributária pode muito, mas não pode tudo. Isso mesmo. E existem alguns parâmetros que você não é obrigado a entregar para o fisco na hora da fiscalização. Inclusive, um outro ponto interessante para quem está assistindo a live e está iniciando na seara tributária é você sempre conferir se o que a fiscalização está exigindo. É isso Porque mesmo. muitas vezes o fiscal vem, exige uma coisa, mas aquilo não está ali no documento emitido pelo fisco. Então, são pontos interessantes que, às vezes, no planejamento tributário vão fazer uma diferença enorme. Até porque existem estratégias, né, professor? Sim. Agora a gente está falando de um outro ponto, do ponto em que o planejamento foi questionado. Mas, nesse ponto, aí o advogado tem que ter uma estratégia na atuação administrativa e pode ter uma estratégia diferente na atuação no judiciário, por exemplo. Totalmente. Não tem como, né? Porque assim, é aquele princípio de direito penal, você não pode fazer prova contra si. É aí que você levantou um ponto importante. Porque assim, como é que funciona a fiscalização? Você recebe aquela intimação e vem aquele mandado de procedimento fiscal, aí você vai ver que tipo de mandado de procedimento fiscal é. Se é fiscalização, se é diligência, se é especial. E aí, com base naquele mandado de procedimento fiscal que você tem acesso, você tem o código e senha, e tem que tomar cuidado, porque às vezes surge alguns estelionatos de falsas fiscalizações, e você vê que não é, e a pessoa quer extorquir a empresa, aí você vai verificar qual que é o objetivo. Estou fiscalizando imposto de renda. Então ele não pode pedir PIS/COFINS, ele vai ter que fiscalizar imposto de renda. Eu estou fiscalizando questão de preço de transferência, então ele tem que se limitar àquela fiscalização. Eu posso abrir para outro tributo? Pode, mas ele tem que estender o mandado de procedimento fiscal, porque se não fizer isso, tem uma nulidade. Né? Então, eu diria, essa fase que deu tudo errado, né, Figênio? Deu tudo errado, fiz a operação, fui questionado e estou na fase de fiscalização. E assim, eu sempre falo, é jogo de xadrez. Né? Então você tem que saber movimentar a peça certa para você não entrar em xeque-mate. E aí o que acontece? Que eu sempre falo, vem a intimação, não fica desesperado, que você tem 20 dias para cumprir. Cumpre parcialmente, pede prorrogação de prazo. Porque, primeira coisa, o fiscal, ele não vai olhar aquilo porque ele tem outras fiscalizações para fazer. Então, se você for atendendo e não caracterizar o embaraço à fiscalização, não tem problema nenhum. E você justifica, olha, não vou atender porque o volume de informações é grande. Eu vou te entregar parcialmente, né? É que a gente costuma falar, né? Deixa eu passar o elefante por trás e mostra só aqui na frente o que interessa. Né? Então você vai direcionando a fiscalização para aquilo que realmente te interessa. Então você pode negociar com o fiscal, olha, você está pedindo a movimentação dos últimos 5 anos, não vou poder fazer isso, vamos fazer por amostragem? Vamos pegar as maiores operações de R$100 mil, aí você consegue pegar aquilo que realmente está mais preparado e não entregar aquilo que realmente você sabe que tem problema. Aí você vai conduzindo a fiscalização de acordo com o que interessa. Isso não é má fé, isso não é nada inadequado. Na verdade, você está jogando de acordo com as suas armas. E você consegue tentar minimizar uma autuação fiscal. Né? Excelente. Pessoal, vocês viram como é profunda essa questão do conhecimento tributário para você fazer um bom planejamento tributário? Eu gostei muito, professor. Para mim, essa live é uma verdadeira aula. Essa dica que você deu, excelente, sobre pedir prorrogação de prazo. Quantas vezes o advogado tributarista se mata para cumprir um prazo, sendo que ele poderia fazer esse requerimento parcialmente? Excelente, eu gostei muito do insight. Porque assim, é prática, Efigênio, porque assim, eu atendi muita fiscalização. E às vezes assim, a empresa me contratava, eu me passava por contador da empresa. Porque oriental, né, tem cara de contador, eu ia lá, humildemente, falava que chamava Pedro ou Paulo, usava um nome qualquer, e ia falar com o fiscal, e uma boa, conversava. E assim, uma dica que eu dou também para o advogado, né? Qual que é o grande erro, às vezes, do advogado quando ele chega numa empresa para poder fechar um negócio, propor alguma coisa, né? Não dar muito valor para o contador. Tá? Achar que o contador,
é contador, para falar com o dono da empresa, ele nem se dirige ao contador. Fala que, gente, o contador, às vezes, ele que vai jogar a conta. Então, se você não traz ele junto com você, tá? Por isso que é bom ter conhecimento contábil, porque na hora que o contador quer te destruir, o que ele vai falar? Ele vai abrir um razonete ali no papel, vai fazer débito e crédito. E se você não souber, você vai viajar, não vai entender o que ele vai falar. O empresário, ele confia no contador. Ele é o confidente dele. Então, o contador que vai dizer, pode fazer ou não pode fazer. Agora, se você traz ele para junto de você, valoriza o trabalho dele, porque qual que é o grande medo do contador? É você detectar que ele não fez aquilo que deveria fazer, porque o empresário vai cobrar dele. E pior, né? Ele não está ganhando nada com isso. Ele vai olhar para você e vai falar o seguinte, pô, esse cara vai ganhar milhares de reais ou milhões de reais e uma coisa que podia ter feito não vai me dar nada. Então, sabe o que eu vou sabotar o trabalho dele. E aí, o que acontece? Né? Você pede, ele não te entrega o documento. Você vai perdendo tempo, você vai protelando e você acaba não conseguindo fazer a venda do seu projeto. Né? É claro que nós temos ótimos contadores, inclusive Sim. Uma delas entrou aqui agora há pouco, que é a Derliane. E, pessoal, essa é a dica de ouro sobre advocacia, iniciando na advocacia tributária. Faça do seu contador ou do contador da empresa seu amigo. Sim. Amigo, assim, que tenha uma afinidade para trabalhar em conjunto, mas sem comprometer a sua autonomia profissional, porque o advogado também tem que ter a autonomia para botar o dedo e falar, tá errado. Sim. Tem que ter o respeito, né? Tem que ter o respeito, exato. Né, Efigênia? Então, você vai, conquista a confiança, traz ele como seu aliado, né? Valoriza o trabalho dele. Olha, realmente, seu trabalho é muito importante, mas você não acha que a gente podia fazer alguma coisa dessa maneira? Eu acho que você não está vendo por esse ângulo. Então, assim, é uma coisa que assim, eu deveria ter feito, psicologia. Eu acho que para a gente, advogado, o que falta às vezes? Psicologia. Né? Porque assim, você tem que entender primeiro o seu cliente, entender o contador, o seu adversário. Você entendendo a psicologia, você consegue trabalhar, porque cada pessoa tem um perfil. Então, com aquela pessoa, você vai trabalhar daquele jeito e você vai conquistar a confiança. Porque qual que é o grande desafio para você que está querendo vender um projeto? Ah, eu quero vender uma tese, eu quero vender uma operação de reestruturação societária. Né? É mostrar para o empresário que o seu trabalho é bom e é confiável. Porque ele vai olhar para você e falar, Pedro, ok, bacana, Efigênia, bacana, você está me falando que se eu entrar com a ação do ICMS da base do PiscoFins, eu vou recuperar milhões de reais. Tá, mas se eu for autuado, você vai me defender? Aí o advogado vai falar, ah, não sei, depende, demonstrou insegurança, perdeu o cliente. Tem que mostrar, não, realmente, assim, existe um risco, mas esse risco é mensurável, você vai ter um benefício, esse benefício é A, B e C, e você vai poder se beneficiar disso, e eu vou te defender se você for autuado. Porque eu estou convicto do que eu estou te vendendo. Né? Então, acho que isso é uma dica de ouro que a gente tem que levar. Né? Tem que ter segurança daquilo que está falando. Porque é sempre perigo. Se chutar, chuta com convicção. Porque assim, pode bater na trave, mas pelo menos você se chutou e foi bem. Né? É verdade, acho que isso é importante. Professor. E já pegando esse gancho de conhecer o que você propõe para o seu cliente, eu queria que você comentasse sobre a competência do CARF na questão de planejamento tributário e como ele tem se posicionado julgando os processos que têm a relação com o planejamento tributário. Para quem não conhece o CARF, pessoal, ele é um órgão lá do Ministério da Fazenda. É muito interessante você estudar, é um órgão colegiado e paritário, porque ele tem representantes da Fazenda Pública e representantes dos contribuintes. E é a instância máxima dentro da tributação federal, né? Assim, falando de uma forma mais direta para quem está iniciando na advocacia. É muito interessante, vale a pena estudar. E eu vou confessar uma coisa aqui, até para você, professor. Eu só fui conhecer o CARF depois de formada. Ah, entendi. Eu nem ouvia menções do CARF na faculdade. A faculdade, infelizmente, o direito tributário é muito superficial. Sim. Mas eu conheci o CARF, estudei melhor sobre o CARF depois de formada e também por causa da operação Zelotes, né? Sim. Que todo mundo ficou se conhecendo. Mas assim, o CARF, né, Efigênia, eu fui do CARF durante 7 anos e meio, né? Fui do antigo Conselho de Contribuintes e depois virou CARF. Passei pela transição. O CARF para mim foi um doutorado em direito tributário para mim, porque aprendi tanta coisa no CARF. Eu já militava antes e depois, lá como julgador, aprendi muita coisa. É uma escola, porque assim, todas as operações envolvendo planejamento tributário na área federal vão passar pelo crivo do CARF, seja na área de PiscoFins, seja na área de imposto de renda, seja na área de pessoa física, seja na área aduaneira, vai cair e vai ser analisado pelo CARF. Então, nós tivemos um momento
assim, que a gente fala de altos e baixos. Por que altos e baixos? Porque o CARF, assim como o Conselho de Contribuintes, assim, quando muda os jogadores, muda a jurisprudência, não tem como. Então, vai ter momentos que vai ser mais rigoroso, vai ter momentos que vai ser menos rigoroso, né? Eu diria que a atual tendência hoje é mudar algumas jurisprudências, porque com a caída do voto de qualidade, né, para quem não sabe, voto de qualidade, quando havia empate, predominava o voto da Fazenda, portanto o contribuinte perdia. Então, a maioria das decisões, ultimamente, eram por voto de qualidade, portanto o contribuinte não estava levando, por isso que muitos estavam indo para o Poder Judiciário para poder fazer. Com o fim do voto de qualidade, eu acredito que muita jurisprudência vai mudar, porque era um voto de qualidade. Então, operação de ágio, operação de incorporação às avessas, criação de trade, criação de redução de capital para poder tributar na pessoa física ou na pessoa jurídica, todas essas operações passam pelo CARF. Então, infelizmente, qual que era a atual jurisprudência do CARF? Efigênia? Nada passava, porque tudo ia por voto de qualidade. Porque havia um movimento, principalmente do pessoal da Fazenda, de fazer votação em bloco, pressão muito grande, por causa, inclusive, das zelotes, porque, né, os conselheiros fazendários, uma grande maioria, acredito, com medo de votar favorável, porque se você vota favorável, opa, tem uma coisa estranha, está ganhando alguma coisa, está tendo alguma vantagem. Então, para evitar eventual investigação, corregedoria, vou manter o auto de infração, não vou ter problema, que ninguém vai entrar com ação de responsabilidade, e se perdia por voto de qualidade. Então, até 2015, antes das zelotes, você tinha, né, uma jurisprudência que o contribuinte conseguia ganhar algumas coisas, perdia algumas coisas também, mas estava equilibrado, né? Então, as grandes teses realmente era mais difícil passar, e depois da zelote nada passou, né? Porque tudo que era tese tributária acabava perdendo por voto de qualidade. Eu acredito que hoje essa jurisprudência deve mudar. Por exemplo, a questão da empresa veículo, né? Que todo mundo estava perdendo por voto de qualidade, inclusive restabelecendo uma multa qualificada, né? Eu acho que a jurisprudência vai mudar porque se perdia por voto de qualidade. Então, eu acho que deverá haver uma mudança nos julgamentos de planejamento tributário. E o que você falou, assim, quem tiver a oportunidade de poder ir para Brasília, vai assistir o julgamento do CARF, que agora hoje é virtual, né? Mas assim, quando voltar, né, nós voltarmos para o nosso mundo normal, onde a gente possa se relacionar, possa se encontrar, vale a pena, porque você vê como é que é o julgamento, e falo para você a questão de psicologia, viu, Efigênia? Você, quando conhecer um pouco de psicologia, você vai conhecer o perfil de cada julgador. Tem até muitas séries americanas que vêm, né? Porque tem escritórios que traçam o perfil, né, dos jurados, aquela coisa toda. É uma coisa que eu acho que a gente deveria utilizar aqui no Brasil, que é muito interessante. E um comentário interessante, por que nós citamos o CARF, pessoal? Porque o CARF hoje, para mim, pelo menos, ele é um exemplo de organização e de jurisprudência na seara administrativa. Existem algumas discussões aí que eu não vou entrar, principalmente essa questão do voto de Minerva, né, que seria o voto de desempate do CARF, porque depois da decisão do CARF, se o contribuinte sair perdendo, ele pode ir para o judiciário. Agora a Fazenda não. Sim, a Fazenda ela sim, não sim. pode questionar a decisão do CARF. Mas é um tema muito interessante para estudar planejamento tributário, principalmente de tributos federais, né? E é interessante, né, só para complementar, gente, o que estava acontecendo? Como as contribuintes não estavam ganhando no CARF, o que acontecia antes? O contribuinte perdia, ele nem discutia judicialmente, ia para um parcelamento, porque ele sabia que no judiciário a discussão talvez não seja favorável. Mas tendo em vista a tendência do CARF de não dar provimento aos recursos, você vê que muitas empresas foram buscar a tutela judiciária e está tendo algumas decisões isoladas mais favoráveis ao contribuinte, que são bastante interessantes, vale a pena acompanhar. Muito bacana. Agora, eu quero fazer uma pergunta que é, assim, até para mim, um pouco delicada, mas eu acredito que a gente tem que enfrentar os problemas, né? Vamos lá, lógico. Principalmente os desafios. Qual é a responsabilidade do advogado, responsabilidade que eu falo profissional, ao orientar um cliente a fazer um planejamento tributário? Na prática, como regra, nós não temos responsabilidade fim, só o meio. Sim, mas sim. no planejamento tributário, essa regra prevalece? Como que é, professor? Existe uma tendência, né, Ifigênia, do fisco querer responsabilizar o advogado. Tanto é que teve até alguns autos de infração que se colocou o advogado como responsável solidário, tá? Mas isso acabou caindo no CARF, porque realmente a gente é meio, como você falou, né? No final, o que sempre fala, a decisão é do cliente. Tanto é que quando você vai fazer qualquer parecer, que você tem que colocar, a decisão é sua. É você que vai decidir se vai fazer
A, B ou C, né? E muitas vezes o que está acontecendo? Você até orienta corretamente o cliente, só que o cliente executa mal. Por quê? Ele quer economizar. Porque ele não quer ter o custo de ter dois estabelecimentos, dois endereços, manter uma estrutura de funcionário. Então, você dá uma ideia boa, só que a ideia é mal executada. Então, essa responsabilidade não é sua, é dele. Então, no final, a decisão de quem é? É do cliente, não é do advogado. É lógico que existe uma tendência de querer copiar o que tem lá fora, né? De, olha, existe um movimento de que o advogado ele é obrigado a avisar o fisco se o cliente está fazendo alguma coisa que é contra a lei, inadequada e envolve crime, né? Você vê que tem alguns países que existe essa regra. Aqui no Brasil ainda não existe, mas pode ser que essa moda pegue aqui, né? Então, se você participa de algo realmente, quando está fazendo simulação, coisa inadequada, realmente, aí você pode ser responsabilizado. Ou se você orienta o cliente a fazer uma coisa que não é contra a lei, aí sim eu entendo que você tem responsabilidade. Agora, se você faz de acordo dos limites da legalidade, do que é ser realmente um planejamento tributário, eu diria, você não pode ser responsável por isso, né? Porque, assim, é uma dúvida. Então, eu não sei se isso é correto ou não. Então, na dúvida, você não pode ser responsabilidade por aquilo, né? De fato. Pessoal, nós estamos quase chegando ao fim da live e eu quero prestigiá-los com relação às perguntas. Então, enquanto eu leio os comentários, por favor, elaborem e joguem aqui nos comentários, aqui nesse campo de comentários, as perguntas que vocês têm para o professor Pedro Anan. Se não tiver nenhuma pergunta, professor, eu quero que você fale daquele outro tópico que nós comentamos na reunião de ontem. Tá bom. Mas antes, vou comentar aqui, vou trazer os comentários do pessoal. Tá ótimo. O Ramon fez um comentário super interessante aqui, deixa eu ver se eu encontro. Não pude deixar de reparar naquele R2D2 ali na estante do professor Pedro. Que a força esteja com vocês. Sim, conosco. Muito bacana. Bom, tem um outro comentário aqui. É do Ramon também. A Glauci dizendo que rica essa live. Parabéns, professor. Obrigado, Glauci. Obrigado. Bom que vocês estão gostando. Teve um outro comentário. O Ramon comentou sobre norma anti-elisão ou norma anti-evasão. Exatamente a discussão que nós estávamos trazendo, né? Isso mesmo. Teria que ser norma anti-evasão, né? O correto seria isso aí, não norma anti-elisão, né? Exatamente. Bom, o pessoal não comentou aqui, não enviou nenhuma pergunta. Então, professor, eu queria que você deixasse aqui, para quem está assistindo a live, para quem vai assistir depois, quais são os principais, o que não pode faltar no planejamento tributário? Quais são os principais pontos que o advogado precisa se atentar e ele não pode deixar passar? Bom, primeira coisa, né, que eu diria, você tem que conhecer muito bem o que você está oferecendo para o cliente ou o que o cliente quer, né? Então você tem que saber muito bem, estar muito seguro daquilo. Primeiro, aquilo que você está oferecendo, que você está propondo, se adequa àquele cliente? Porque às vezes não se adequa, então tem que estar muito seguro naquilo que está fazendo. Segundo, ver se aquilo que está sendo efetuado, está sendo proposto, ele vai ter sustentação econômica, se vai ter fundamento econômico para poder fazer isso. Por exemplo, uma criação de sociedade, uma segregação de atividades. Então, se as duas sociedades realmente existem, se ela tem estrutura, se tem endereço, se tem funcionários, se tem contabilidade. Então, para poder, um eventual questionamento, verificar se aquilo realmente, né, tem fundamento econômico, né? Terceiro, estudar muito bem aquilo que você está propondo. Tem que ter muita base jurídica, não só jurídica, contábil, econômica, para você poder estar seguro naquilo que você está oferecendo, para que justamente você não ser pego de surpresa. E tomar muito cuidado, né? Porque empresário, gente, e advocacia tributária é que nem advocacia criminal. O cliente é sempre inocente, né? Só que depois você vai trabalhar, ele descobre que ele não é inocente, não. Então, ele só te mostra a ponta do iceberg. Então, você tem que realmente aprofundar aquela operação e tem que pedir documentos, tem que pedir balanço, tem que pedir contrato social, para você poder fazer uma boa análise para poder ter seguro. E tomar cuidado com a pressão do cliente. Porque, às vezes, o cliente ele quer o parecer do advogado para sustentar uma operação, que, às vezes, a operação ela não é 100% correta. Então, você tem que estar muito seguro daquilo que você tem que fazer. E tem que saber dizer não também, tá, gente? Porque às vezes você fica com medo de perder o cliente, porque não sei o que, o meu cliente é muito importante. Não, você tem que saber, não, porque assim, para você construir o nome, você vai demorar um tempo. Para perder, basta um errinho ou, né,
uma interpretação equivocada e na hora o cliente vai jogar a culpa no advogado, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o tipo de cliente também que você está fazendo. E a gente tem vários tipos de... Tem cliente que faz leilão, né? Então ele te passa uma informação inadequada, depois vai falar que falou para você e não falou. Então você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de cliente. É verdade, principalmente esse ruído na comunicação. É uma dica complementar, se você me permite, professor. Pois não. É sempre deixar tudo registrado. Sim, Sim. Então, você vai fazer um planejamento, o cliente informou que vende peças X com certo código que vai na nota fiscal, né, um código específico, você vai fazer o quê? Ok, confirme para mim por e-mail. Isso mesmo. Eu acho que é extremamente importante. Sim. Aproveitando aqui, o Michael perguntou o seguinte... Ele fez um comentário e pediu uma indicação de livro. Ele disse assim, boa noite. Não sei se o professor falou, porque infelizmente só tive como acompanhar esse finalzinho. Mas ele poderia indicar uma boa leitura sobre planejamento tributário? Bom, então vamos lá. Então, primeira coisa, você pode pegar o Planejamento Tributário do professor Marco Aurélio Greco, que é um livrão, ali você vai ter uma base muito boa. Agora, você quer ver prática? Você tem os livros da MP Editora, do professor Marcelo Magalhães, que é o Planejamento Tributário Estudo de Casos, que tem, eu acho que, 4 volumes, que aí os autores estão fazendo comentários. E tem um livro que eu coordenei em 2013 pela Quartier Latam, que é o Planejamento Tributário volume 3, tá, gente? Esse, eu diria, é o meu livrão. Ele tem 40 artigos, tem mais de 600 páginas. Eu convidei julgadores da esfera federal, municipal e estadual para poder comentar acordos e casos que foram julgados nas esferas de casos práticos. Então, eu diria, você vai ali a prática com teoria e você vai ter um bom norte aí para poder aprender, né? E volto a falar, planejamento tributário, gente, é prática, é começar com coisas pequenininhas, tá? E depois você vai se sofisticando, e depois você vai se especializando. Eu sempre falo, não queira ser clínico geral, vira um especialista. O que é ser especialista? Vai virar cirurgião, vai virar cardiologista. Então, se especialize em tributos federais, em tributos estaduais, em tributos municipais, né? Estude bem essa área e se torne especialista para poder realmente fazer um bom trabalho, fazer um bom planejamento. Porque como clínico geral fica difícil você poder abranger todas as áreas. É verdade. Eu quero fazer uma indicação também, pessoal, de um outro livro, que eu acredito que talvez o professor conheça, mas que foi indicado pelo Ramon e foi muito bom. Quando eu comecei a estudar, os outros que o professor mencionou, eu vou anotar depois da live e vou comprar com certeza. É esse aqui, do Silvio Crepaldi. Entendi. Boa recomendação também. E ele é bem dinâmico, ele fala, na verdade, do planejamento para empresas, planejamento pessoa física, que é, na verdade, um nicho que muita gente rechaça, não quer fazer, mas é muito interessante, porque você pode fazer planejamento para a empresa ou planejamento para o sócio da empresa. Sim. Não, que é o nicho de mercado, Efigênio, porque assim, no Brasil a gente tem mais de 90% de empresas familiares. E empresas familiares têm que fazer planejamento tributário e sucessório. Porque assim, segunda, terceira, quarta, quinta geração que está assumindo o controle de empresas, né? E a grande maioria herdeiros que não sabem o que estão assumindo, e às vezes tem uma bomba relógio, que tem que fazer planejamento, reestruturação, e tem que saber realmente fazer, não só na pessoa jurídica, mas também na pessoa física. Tem que criar holding, tem que segregar patrimônio, blindar patrimônio, para poder justamente proteger patrimônio. Não gosto muito desse termo blindagem, que é meio pejorativo, mas fazer a proteção do patrimônio justamente para não ter problemas no futuro, né? Então, isso também é importante fazer. Excelente, professor. Eu quero agradecer pela sua participação, convidar vocês que estão nos assistindo a seguirem o professor no perfil dele. Professor, diga pra gente qual é o seu perfil pessoal e o perfil que você dá as aulas de contabilidade, que se não me engano é Contabilidade para Advogados 2020, né? Isso mesmo, né? Então eu queria convidar. No Instagram tem 2 perfis, o Contabilidade para Advogados 2020 e PanamJR, né? E no YouTube eu tenho um canal que chama Contabilidades para Advogados 2020. Eu comecei agora, eu gravei mais de 40 videoaulas de contabilidade, desde o básico até o avançado. Eu comecei a gravar umas aulas de imposto de renda da pessoa jurídica. Então vai ter aulas novas a partir de agosto. Eu devo gravar de 10 a 15 aulas de imposto de renda da pessoa física, porque eu vou lançar o meu curso de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, para poder complementar o livro, vai ter videoaulas também e que é importante, é grátis, viu, gente? Você pode assistir quantas vezes quiser, né? E voltar quantas vezes quiser para poder ter o aprendizado.
Excelente, professor. Muito obrigada. E agora, para você que ficou aqui até o fim dessa live, eu tenho uma novidade muito importante e uma notícia também muito importante. No fim desse mês, nós do Tributarista Capixaba estamos preparando um presente muito importante para quem segue a gente aqui. Porque esse mês é o mês do estudante e o mês do advogado. E é o mês que nós, advogados, comemoramos a nossa profissão. Então, continuem assistindo toda semana as lives, porque vai valer a pena. Nós vamos trazer conteúdos didáticos, como grandes mestres, grandes professores do direito tributário, como o professor Pedro Anan. E a notícia que eu prometi é, nós temos um grupo do WhatsApp. Se você não está nesse grupo ainda, é só ir na bio do nosso Instagram e clicar para entrar. É um grupo muito fomentado. Algumas pessoas que estão aqui participam, como a Vanessa, o Ramon e a Érica, que são os outros dois cofundadores do Tributarista. E é um grupo que visa, na verdade, trocar conhecimento. Agradeço novamente, professor. Eu que agradeço, Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, né? Com o Tributarista Capixaba, e o convite que você fez foi uma honra estar aqui com vocês para poder compartilhar, fiquei muito feliz. E só dar uma dica, amanhã vai ter aquela live do João, né, sobre limites do planejamento tributário, né? Então, para quem quiser assistir também, não percam, que também uma outra grande oportunidade de aprendizado, né? Então, estou muito feliz de estar com você, Érica. Muito obrigado aí pelo convite e espero ter dado algumas dicas aí para o pessoal e fico à disposição, caso quiser fazer uma outra, fico também à disposição para vocês, tá bom? Com certeza, professor. Não faltará oportunidade. Perfeito. Muito obrigado, Efigênia. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Obrigado. Salva. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.